Olha só, por trás do que a gente vê e conversa no dia a dia, existem números que contam uma história bem preocupante sobre a saúde mental dos jovens. Nessa análise, a gente vai decifrar esses dados para entender o tamanho de uma crise silenciosa que está crescendo e rápido. À primeira vista, 2,6% pode não parecer um número tão grande, né? Mas quando a gente está falando do bem-estar de uma geração inteira, qualquer aumento, por menor que seja, já é um baita sinal de alerta. E esse número em particular representa uma mudança bem rápida e significativa que a gente precisa entender. E tá aqui o que esse número significa. Não é só sobre mais jovens se sentindo tristes, não. Isso aqui se refere a um aumento real, concreto, em diagnósticos clínicos de depressão feitos por profissionais da saúde. É a prova de que um problema sério de saúde mental está se tornando cada vez mais comum e mais visível. Então vamos começar por aí, analisando mais de perto os números por trás desse diagnóstico que não para de crescer. O que mais assusta aqui não é só o aumento, mas a velocidade com que isso aconteceu. Um crescimento de 2,6 pontos percentuais em apenas 6 anos. Ali entre 2013 e 2019, isso mostra uma aceleração preocupante. E essa intensificação rápida que serve de pano de fundo para as consequências que a gente vai explorar agora. Bom, agora a gente vai para uma parte um pouco mais sóbria, mais pesada dessa análise, porque um aumento nos casos de depressão, infelizmente, traz junto consequências muito severas e, às vezes, as mais definitivas de todas. A pergunta que fica é: qual é o tamanho real dessa crise? Os próximos dados que a gente vai ver dão uma perspectiva bem clara, e vou te dizer, chocante, sobre a escala desse problema. Quarta, essa é a posição do suicídio num ranking global bem sombrio que classifica as principais causas de morte para a população jovem. Mas o que isso realmente significa na prática? Em escala global, o suicídio é a quarta principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Mas, dependendo da análise, alguns dados chegam a apontar como a segunda principal causa para esse mesmo grupo. Sabe, essa variação só reforça o quão grave e alarmante é a situação. E a história por trás desses números fica ainda mais profunda com essa porcentagem aqui, 79%. Esse não é um problema distribuído por igual no mundo. Esse número aponta para uma disparidade geográfica e econômica que é crucial para a gente entender. Pois é, a grande maioria desses casos, 79%, acontece em países de baixa e média renda. Isso sugere que o acesso a recursos, a apoio, a tratamento de saúde mental, tudo isso pode ter um papel fundamental nessa crise. Bom, a gente já viu a dimensão do problema. Agora, vamos tentar entender o porquê. A próxima sessão investiga a complexa teia de causas por trás desses números tão alarmantes. Essa citação aqui da nossa fonte resume perfeitamente a complexidade do assunto. O sofrimento mental nessa fase é multifatorial, incluindo questões sociais, econômicas e tecnológicas. A palavra-chave aqui, sem dúvida, é multifatorial. Não dá pra gente apontar um único culpado. Esses três fatores criam uma verdadeira teia de influências. Pensa só, as pressões sociais, que hoje são super amplificadas pelas redes, a incerteza econômica, que adia projetos de vida, e o impacto da hiperconexão digital. Tudo isso se entrelaça, formando um ambiente bem complexo e desafiador para a saúde mental dos jovens. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final, para reflexão mesmo. Ao reconhecer o fator tecnológico como uma das causas, a gente é levado a pensar: num mundo que se orgulha de estar cada vez mais conectado, como é que a gente faz para proteger o bem-estar de uma geração inteira?